Já parou para pensar de onde vem essa vontade quase universal que a gente sente hoje de fazer sucesso na internet? Não é só uma questão de vontade pessoal, né? Isso é óbvio. Existe algo mais fundo nessa necessidade de aparecer, de ser reconhecido e de ser validado publicamente. É disso que eu quero falar nesse vídeo de hoje e já te adianto aqui que eu tenho 3 razões principais que eu mapeei porque isso acontece. Mas por favor, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, a coisa toda. Meu nome é Renato e eu trabalho com internet e marketing digital há quase 10 anos. Esse canal é uma nova experiência e eu gostaria muito de saber a opinião de você sobre essa experiência. Vamos lá, a internet transformou a ideia de sucesso em algo mensurável, que é público, geralmente público, e aparentemente acessível a todos. E é importante entender que esse desejo não é apenas nosso, na verdade ele é bem pouco nosso. Ele é moldado, cultivado e amplificado pelas estruturas que nos cercam e nos organizam. O desejo de fazer sucesso online é resultado, óbvio, de forças culturais, econômicas e psicológicas que nos pressionam, nós, os indivíduos, a buscar essa visibilidade a qualquer custo. E é justamente essa correspondência entre isso, sucesso e visibilidade, que não é nem um pouco óbvia, apesar de parecer cada vez mais natural, que justifica toda essa lógica contemporânea do aparecer. Então hoje a gente vai olhar para 3 grandes razões que sustentam essa vontade de aparecer e o que isso revela sobre o nosso tempo. A primeira razão pela qual a gente quer fazer sucesso na internet é ter a visibilidade como sinônimo de desempenho na sociedade atualmente. É lugar comum dizer que quem não é visto, de certa forma, não existe mais, porque justamente não basta mais existir, é preciso ser visto, curtido e compartilhado. Isso tudo acontece porque o design das plataformas, especialmente as plataformas de rede social, reforçam isso no seu próprio desenho. Na verdade, elas nasceram a partir disso, né? A partir dessa capacidade de transformar algo que é difícil de captar, como a atenção humana e a qualidade da nossa cultura, e mensurar isso dentro de uma régua única. Tem um autor, o Rogers Brubaker, que eu venho lendo nesses últimos tempos, que consegue descrever esse processo de uma maneira bem simples e que eu considero muito precisa. Ele conceitua o termo que eu traduzi livremente como comensuração, que é essa capacidade que as plataformas, principalmente as sociais, têm de medir todas as coisas que estão ali dentro por uma única régua. É um meme de gatinho concorrendo com um pintor, que concorre com um músico, que concorre com um terapeuta, que concorre com a página de política extremista e por aí vai. O que acontece nesse processo é que tudo passa a ser igualado, como? A partir de fundamentos objetivos. Então são os likes, as visualizações, a retenção. É só olhar para o Instagram, para o TikTok, para o YouTube. Cada gesto de compartilhamento, cada reação, cada curtida é um indício bem doloroso de que a nossa relevância agora depende dessa exposição e do reconhecimento dessa exposição. Nesse sentido, nós todos estamos já unidos nessa sina de que não aparecer é quase sinônimo de não existir ou de não ter relevância, porque o mundo está já moldado sob essa nova lógica. A segunda razão pela qual a gente quer fazer sucesso na internet é a necessidade de capitalização da nossa imagem pessoal. A cultura do marketing e do empreendedorismo digital, que se amalgamou tão bem a esse desenho das plataformas, naturalizou a ideia de que cada pessoa é ou poderia ser uma espécie de marca. Uma marca capaz de gerar valor no sentido produtivo, é claro. Afinal, tudo que gera visibilidade agora, no contexto da plataforma, pode ser monetizado de certa forma. De novo, é algo que se expressa a partir de uma ideia de visibilidade dentro de um sistema comensurado que eu acabei de descrever para vocês. Cada foto, cada opinião, cada pequeno momento do cotidiano é uma oportunidade de autopromoção e de visibilidade. As plataformas incentivam essa transformação da vida, da nossa própria expressão, em visibilidade. Não de forma direta, mas através da transformação desses atos quaisquer em números objetivos. Ou seja, da transformação do almoço da sua avó em uma foto que vai ser postada e compartilhada junto de um texto emotivo e que vai emocionar as pessoas e vai fazer com que elas se manifestem no seu post e transformem esse evento tão singelo que é você almoçar na casa da sua avó em
um breve gesto de visibilidade dentro da plataforma. Até onde essa exposição é uma escolha, até onde ela é uma imposição também. Obviamente, a partir do momento que a gente passa a jogar esse jogo e toda a sociedade passa a se organizar a partir desse jogo, a gente pode também começar a gostar dele, né? Começar a se reconhecer e a medir o próprio sucesso pela régua comensurada das redes sociais. Eu não acho isso ruim por si só, acho um pouco moralista condenar alguém que se sente bem, que se sinta bem por ser sinalizado por essa plataforma como alguém de alta estirpe apenas por ter altos números comensurados. Quem já teve um perfil mais ou menos grande aí, maior que a média, ou viralizou um post, sabe o quanto isso impacta na nossa autoestima e o poder que isso tem em mobilizar a gente. O problema é que o contrário também passa a ser verdade, né? Quando a gente não tem números, a gente também não tem mais essa validação, essa autovalidação, essa validação externa, e isso tende a fazer muito mal para a nossa saúde mental. Vide o mundo em 2025. A terceira razão, então, pela qual você quer fazer sucesso é a promessa, muitas vezes enganosa, da meritocracia digital. A gente vive imerso nessa ideia de que basta produzir conteúdo bom e trabalhar duro para alcançar sucesso. Aqui eu estou falando especificamente do contexto de alguém que trabalha com esse ambiente. Mas essa crença, ela é, óbvio, capitalista, né, na sua raiz mais profunda, e esconde uma realidade desigual, assim como é o capitalismo. Nem todos temos acesso às mesmas ferramentas, ao mesmo conhecimento e ao mesmo tempo disponível para produzir as mesmas oportunidades. A internet é apresentada ainda como um campo neutro de competição, mas na prática ela segue amplificando privilégios e invisibilizando outros tantos. É claro que existe sim uma oportunidade de crescimento exponencial dentro da internet, isso é verdade. Você pode sim hoje sozinho ou quase sozinho atingir milhões de pessoas. De forma independente ou quase isso, né? Mas numa escala que era impensável há algumas décadas atrás. Mas isso não faz com que a meritocracia seja uma realidade para a internet. E essa dissonância entre a promessa e a realidade tem um custo, óbvio, um custo psicológico e social muito profundo. Essa pressão constante para performar, para produzir, para aparecer, gera ansiedade, exaustão, burnout. Eu trabalho com esse mercado, com a minha agência de marketing já há quase 10 anos e sinto isso na pele. É muito fácil passar a se pautar pelos números das plataformas, por mais que a gente tenha consciência disso e busque se blindar ao máximo disso. É mesmo uma visão de mundo que arrasta a gente. A sensação de estar sempre atrasado, de nunca ser suficiente. E o mais perverso é que essas plataformas dependem exatamente desse tipo de sensação para funcionar. A ansiedade, ela não é um efeito colateral, ela é um recurso desenhado, uma maneira de manter você, a gente, presente, engajado e produtivo. Quem produz está na boa, quem não produz não está na boa. É essa a regra básica que faz da internet esse grande moedor de gente. E é isso que faz com que você queira fazer sucesso na internet. Esse medo de ser moído também. Existe uma saída para isso? Como é que a gente pode se aproveitar dessa consciência, pelo menos, da consciência de que isso está acontecendo? Talvez a primeira coisa seja parar de pensar a solução como um simples usar menos, ou usar de forma consciente, ou tentar se pautar por uma visão de mundo que seja totalmente offline e que já não existe mais. A questão aqui é mais profunda, é entender em que tipo de engrenagem a gente está preso e tentar sobreviver a ela justamente jogando esse jogo. É reconhecer que o sucesso, da forma como nos é oferecido hoje em dia, é um conceito problemático, moldado para manter a gente correndo atrás de algo que talvez nem seja alcançável e muito menos verdadeiramente nosso. Então talvez a pergunta mais importante a se fazer aqui seja como é que a gente pode viver apesar dessa pressão por sucesso e esse medo do fracasso. Como é que a gente se aproveita disso e ao mesmo tempo não se deixa afetar totalmente por esse novo modo de estar no mundo quando ele não nos favorece. O que eu prego, ou pelo menos o que eu tento praticar na minha própria vida, é uma visão bem pragmática e desapaixonada da internet, porque eu realmente me desapaixonei dela ao longo dos anos. Eu acho que tratar a internet como uma grande ferramenta, que é, sim, poderosa, mas igualmente perigosa, é talvez o caminho de vida mais tranquilo para reagir a essa desgraça que é a plataformização da nossa vida. Me conta aí o que você achou dessa conversa, se acha que isso faz sentido, se eu viajei, se eu te trouxe algum insight. Eu escrevi e gravei esse texto de maneira bem livre e rápida,
Então, gostaria muito de saber a sua opinião sobre esse texto. Vou deixar aqui outros vídeos para você ver, caso você queira conhecer esse canal que está só começando, para me ajudar a levantar ele por aqui, beleza? Valeu, um abraço.